Boa tarde, tudo bem? Me chamo Leonardo, sou aluno da Unifael, estou cursando o último semestre do curso de licenciatura em História. E o meu TCC fala sobre a influência política das igrejas evangélicas, religião como um instrumento de transformação comunitária. A razão pela qual eu escolhi esse tema foi justamente para a gente fazer uma análise, fazer uma discussão sobre a influência das igrejas evangélicas dentro da política do nosso país e dentro das comunidades mais carentes, onde o Estado muitas das vezes se faz presente. O objetivo desse trabalho é justamente compreender e analisar o trabalho das igrejas evangélicas no século XXI. E vale salientar também que desde meados dos anos 80, os evangélicos passaram a ser mais influentes na política nacional, justamente por conta da redemocratização. E um outro ponto, justamente a ser abordado, é que o número de evangélicos cresceu justamente por conta da participação de igrejas neopentecostais dentro das comunidades mais carentes do nosso país. Para dar uma solidificação maior para o meu trabalho, foram usadas obras de alguns autores. Entre eles, vou citar dois que acredito que foram mais importantes para o desenvolvimento do meu trabalho. Entre eles estão a socióloga Maria das Dores Machado, que escreveu um artigo falando justamente sobre a participação dos políticos evangélicos no começo dos anos 2000 nas eleições municipais do Rio de Janeiro. Ela vai trazer uma análise sobre como os evangélicos estavam angariando votos em cima de seus púlpitos, falando justamente sobre propostas de políticas assistencialistas. E um outro sociólogo que foi usado por mim nesse TCC foi um outro sociólogo chamado Juliano Spire, autor do livro Povo de Deus. E para escrever esse livro, ele visitou igrejas evangélicas e ele notou como as igrejas evangélicas fazem um trabalho exemplar dentro de comunidades hipossuficientes. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Ele participou de um culto evangélico onde a grande maioria dos homens presentes naquele culto eram ex-presidiários, ou seja, a igreja ela está promovendo a ressocialização de ex-presidiários, coisas que muitas das vezes o Estado não consegue proporcionar. Eu acredito que o meu trabalho ele é de suma importância justamente para trazer uma discussão sobre a dualidade dessa questão dos evangélicos na política nacional. Porque de um lado, como um lado positivo, podemos dizer, nós temos a questão da representatividade. Apesar da laicidade do Estado, as pessoas elas colocam esses evangélicos na política porque justamente elas querem se sentir representadas por ele. E também tem a questão das políticas assistencialistas. Entretanto, por um outro lado, nós vemos que muitas das vezes políticos evangélicos eles utilizam da moral cristã para barrar projetos ligados a minorias, ligados a outros grupos que não pertencem ao segmento evangélico. Sim. Para concluir, nós vemos que as igrejas evangélicas elas atuam em lacunas deixadas pelo Estado. E os evangélicos, os políticos evangélicos, eles... Para concluir, é possível afirmar que as igrejas evangélicas elas atuam em lacunas deixadas pelo Estado. E os políticos evangélicos, eles utilizam justamente da moral cristã
para propagar os seus valores. Em suma, é possível que tenha representatividade, desde que ela esteja alinhada, equilibrada com a laicidade e o bem-estar social para todos.